Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, Isaías 65. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse capítulo. A resposta de Deus feita por Isaías, a pergunta feita no capítulo anterior e Deus respondendo a Isaías. E essa resposta, como eu disse, nos inclui. Essa resposta de Deus é inclusiva a todos os povos, línguas e nações. Então Deus não responde somente àquele povo, mas responde principalmente a cada um de nós. E eu vou chamar esse capítulo de Fui buscado pelos que não me buscavam. Olha que lindo, né? Então, como eu disse no anterior, é muito importante, porque aqui Deus revela a Isaías que ele seria buscado e invocado não somente pelos israelitas, mas por um povo que nunca o buscou, ou seja, ele mesmo é que estaria buscando aquele povo. Ele queria ser encontrado. Ele é que quis ser buscado e ser encontrado por um povo que não o conhecia, a quem ele nunca havia se revelado. É a esse povo que ele se revelaria, é esse povo que ele buscaria. Olha que coisa bonita, né? Então agora a salvação estava proclamada, não só para um povo que conhecia o Senhor, a quem ele se revelou, que se chamava, que não se chamava mais, mas que se chamava pelo nome dele, mas a um povo que não o conhecia, que não o chamava mais pelo seu nome. E ele diz assim: todos nós seremos, que somos os gentios, juntos seríamos chamados de servos. Olha que lindo, né? Seríamos chamados por um outro nome, quando está lá no versículo 15. Paulo entendeu muito bem esse recado de Deus aos gentios, esse chamado de Deus aos gentios. E o cumprimento dele, nós vamos ver lá em Romanos 10, 20. Porque Paulo declara que todo aquele que crer nele, todo aquele que nele crer, não será envergonhado. E que não há mais diferença entre judeu e grego. Entendeu? Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e rico para com todos aqueles que o invocam. Acabou a diferença entre judeu, povo escolhido, separado, a quem Deus se revelou. Agora, Deus se proclama, se mostra, se declara a todos aqueles que o invocam. Amém? Deus declara que ele estendeu a mão dele todos os dias, convidando-os a aceitar seu amor, mas que eles foram rebeldes. O termo rebelde é o que mais define Israel. Em Isaías 63:10, ele passa a descrever todas as práticas religiosas abomináveis de Israel. No versículo 2, ele fala da arrogância daquele povo. No versículo 3, da atitude desafiadora e dos ritos de fertilidade idólatras, quando ele cita sacrifícios nos jardins. No verso 4, ele cita a adoração a ancestrais mortos, quando ele fala de jazigos e também da ingestão de coisas impuras, os animais imundos. No versículo 5, ele fala da autojustificação, crendo que eles eram mais santos ou melhores do que os outros. E pior, diz o Senhor, faziam tudo isso na minha presença, ou seja, nem tentavam se esconder. E o Senhor os lembra das iniquidades cometidas pelos seus antepassados também. Quando ele diz sobre queimar incenso sobre os montes, ele se referia a uma prática dos babilônicos, que ofereciam incenso aos exércitos dos céus, nos tijolos, ou seja, nos terraços das casas e nas colinas. O Senhor usa a imagem da vinha, uma metáfora que depois foi muito usada
no Novo Testamento, porque era uma metáfora que os israelitas entendiam muito bem. Jesus usou muito a metáfora da vinha, né? Eram muito compreendidos também pelos contemporâneos de Isaías, porque eles viviam da vinha, né? Os habitantes da nova terra não ficarão limitados mais a essas duas atividades, mas terão sim uma vida feliz e abençoada. Oh, glória! Porém, um aviso: aos que abandonarem o Senhor seriam levados à matança. Por quê? Porque não ouviram quando ele os chamou. Mas, continua, os servos comerão e eles ficarão famintos. Os servos se regozijarão e eles serão envergonhados. E essa fartura refere-se, ao meu ver, né, ao meu entendimento, à palavra que nós podemos ouvir e nos deliciar, enquanto que os que não a receberam ficaram sem essa palavra que cura, que salva, que tranquiliza, que santifica, que nos traz paz. Eles não podem desfrutar dessa palavra, coisa que nós que aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador podemos. E isso não tem preço. Isso é de valor imensurável, poder desfrutar da palavra. E aqui, então, ele confirma que o nome de Israel seria por uma maldição aos meus escolhidos. E isso porque o Senhor te matará e chamará os servos dele por outro nome. Entendeu o que aconteceu aqui? Aquele que abençoa a si mesmo na terra, abençoará a si mesmo no Deus da verdade. E aquele que jura, jurará pelo Deus da verdade. Porque os problemas passados serão esquecidos e porque eles estão escondidos dos meus olhos. Lembra das misericórdias do Senhor? Que não se lembra mais do teu pecado? Que te livra, que te abençoa, que te conduz a uma terra de paz. Essa paz que você desfruta, que hoje você é abençoado com ela, foi conquistada com um preço muito alto pelo Senhor que te amou e que foi até a cruz por você. Essa maldição que está profetizada contra os escolhidos, contra Israel, foi confirmada pela boca deles mesmos. Sabe quando? Quando lá em Mateus 27, 25, Pilatos lavou suas mãos e disse-lhes a eles: o sangue desse inocente caia sobre vocês e sobre os seus filhos. Sabe o que aconteceu? Está caindo até hoje. Esse sangue inocente tem caído sobre eles de uma maneira que você não gostaria que acontecesse com os seus filhos. Esse sangue cai sobre eles há muitas gerações. Por isso, nunca deixe de orar e nunca deixe de clamar por Israel. Ame-os de todo o seu coração. Ame-os, ore por eles, pelos filhos, pelas famílias israelenses, por aquele lugar santo. Ore por Israel. Nunca deixe de orar por Israel. Amém? Eles são o povo de Deus. E ainda que eles não tenham ainda aceitado o Messias, nós sabemos que o remanescente deles será salvo. Porque esse amor de Deus por eles é eterno. Não vai acabar. Amém? E finalmente Isaías faz menção de novos céus, de novas terras, de uma nova terra, onde haverá gozo e regozijo. Eis que a nova Jerusalém será levantada, onde não haverá mais choro, nem dor, nem voz de pranto, nem ranger de dentes. Diz ele, nem velhos, porque a criança morrerá com 100 anos, e o pecador, tendo 100 anos, estará sob maldição. Não trabalharão em vão os justos, nem produzirão para aflição, pois serão semente abençoada do Senhor e a sua descendência com ele. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, o leão comerá a palha com o novilho, e pó será a comida da serpente.
Não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse último versículo parece ser bem uma imagem do paraíso antes da queda, o que significa que para os que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e são redimidos pelo seu sangue do pecado original, tudo voltará a ser como Deus planejou. Amém? Esse capítulo merece uma reflexão muito especial, porque diz respeito a cada um de nós. Diz respeito ao povo de Deus e diz respeito a nós, os servos que Ele mesmo procurou, que Ele mesmo buscou, que Ele escolheu redimir. A todo aquele que crer, não faltará bênção. Vida com Cristo é vida de bênção. Por maiores que sejam os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições, elas não são nada comparadas à glória que há de ser revelada a cada um de nós, os que buscamos, os que cremos, os que confiamos nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Um abraço.